O Internacional que pode ir à FIFA para conseguir valor sobre Yuri Alberto. A direção do Internacional, juntamente com a direção do Zenit, negociam quanto que será vendido os 10% dos direitos econômicos do jogador. E no vídeo de hoje eu vou te dar mais detalhes sobre valores e de como que o Inter, inclusive, pode ir à FIFA para resolver essa situação. Lembrando que esse negócio do Alberto está totalmente atrelado à situação de Vitão, que nesse momento, com uma nova contraproposta do Shakhtar Donetsk, tem uma situação de permanência complicada no Internacional e inclusive já se começa a ter um pessimismo dentro dos bastidores para uma permanência do zagueiro brasileiro. Além disso, também no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações, porque muitos me perguntam sobre Juanfer Quintero, meio-campista que está livre no mercado, foi oferecido para o Internacional. A direção gosta desse nome, mas ainda não iniciou tratativas. No vídeo de hoje eu vou te dar uma atualizada, um F5 nessa informação, porque a gente tem uma nova informação sobre o Taison. E lembrando, como eu já tinha falado em vídeos anteriores, o negócio do Taison está atrelado à vinda de Juanfer Quintero. Então, só antes de começar, eu peço para tu deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar aqui o sininho de notificações e também não esquece, primeiro link na descrição, tem um ativo ultra que tem o melhor estimulante para você, que até uma melhora na performance entre quatro paredes. Então vamos iniciar aqui com as informações do Internacional aqui no dia de hoje, e eu quero começar falando exatamente sobre como que nesse momento, né, essa negociação envolvendo o Roberto, Zenit, Internacional e Corinthians. Primeiro que eu quero atualizar para vocês é que o Corinthians não tem nada a ver com essa situação. O Corinthians nem vai se meter nesse caso. O que ficou definido é que quando o Yuri Alberto fosse vendido de maneira definitiva, o Inter ganhasse 10% dos direitos econômicos dessa venda, seja por troca ou seja por uma venda em dinheiro. Como foi por troca, não tem um valor fixo que foi definido. Por isso, não se sabe quanto é que vale esses 10% dos direitos econômicos do jogador. E aí que está um impasse nessa negociação. Por quê? Porque o Zenit vai querer pagar o mínimo valor possível por essa porcentagem e o Inter vai querer subir o valor. E assim os dois clubes não vão entrar no consenso. Vou pegar um exemplo para vocês. Se o Inter entende que o valor de mercado do Roberto é de 30 milhões de euros, lembrando que o Inter vendeu ele por 25 milhões de euros. Se ele subiu para 30 milhões de euros, né, e até faz sentido porque ele teve uma valorização no futebol da Rússia, o Inter ganharia 3 milhões de euros, né, por 10% de direitos econômicos, caso ele vale 30 milhões de euros. Só que o Zenit pode entender, por exemplo, que uma volta para o futebol brasileiro se desvalorizou. Agora ele vale 20. Então, o Zenit só pagaria 2 milhões de euros. E está nesse impasse a situação. E o que é a solução de momento? O Inter ir à FIFA, a FIFA olhar o contrato, né? O Inter dar o contrato para a FIFA olhar o contrato do jogador, olhar por quanto o jogador foi vendido, por quais atletas ele foi trocado pelo Corinthians, analisar toda a situação do Roberto, para resumir para vocês, e ver quanto que é o valor de mercado dessa venda. Vendo o valor de mercado, o Inter pega 10% desse valor de mercado que a FIFA colocou. Vou pegar um exemplo. Vamos imaginar aqui que a FIFA determinou que é 30 milhões de euros o valor do Roberto. O Inter pega 3. E aí o Zenit é obrigado a pagar o Internacional, porque senão o Inter vai à FIFA, coloca transfer ban no Zenit e aí ele não pode contratar, tá? Aí é uma situação bem mais simples de se resolver. Só que a saída da FIFA vai tomar algum tempo do Inter. E esse tempo é extremamente importante. Por quê? Porque, como eu te falei, 2, 3 milhões de euros são muito importantes para o Inter para a compra do zagueiro Vitão. E por isso que esse negócio está atrelado. Se o Inter demorar demais essa situação do Roberto para resolver essa situação, lembrando que o Vitão tem contrato com o Inter até julho. O Inter tem até julho, né? Tem basicamente 7 meses para resolver a situação desse zagueiro. Com isso, o Inter precisa do dinheiro do Roberto para comprar o Vitão. Só para ter uma ideia inicial, o Shakhtar Donetsk queria 10 milhões de euros pelos 60% dos direitos econômicos que ele tem pelo zagueiro Vitão. O Inter disse sem chance, nunca que o Inter vai pagar 10 milhões de euros por um zagueiro, por mais que ele seja extremamente promissor. O Internacional ali estava começando a surgir uma proposta de 4 milhões e meio de euros. Só que essa proposta com 4 milhões e meio de euros seria de uma ajuda do dinheiro do Roberto, que poderia pegar de 2 a 3 milhões de euros. O Inter colocava, né, a outra parte, o outro resto da negociação. Por isso
que a direção quer resolver isso com o Zenit. Só que sabe, se não conseguir resolver com os russos, que são muito ruins de negócio, vai ter que acabar indo na FIFA. E isso vai atrapalhar na permanência do zagueiro Vitão. Então, eu só queria te dar um panorama geral de como que essa negociação está atrelada também à compra do zagueiro Vitão. O Inter que pode ganhar outros valores ainda, a gente sabe, por exemplo, nesse momento que o Inter tem um valor, por exemplo, que pode receber do Patrick, que está sendo vendido ao Atlético Mineiro, né? Tem negociações pelo menos. A gente sabe do Fred, que, por exemplo, tem sondagens do Paris Saint-Germain. A gente sabe, por exemplo, nesse momento também, que o Otavinho, jogador do Porto, tem sempre sondagens do Liverpool. Então, são jogadores que o Inter tem 5% do bônus de solidariedade da FIFA. Então, o Inter também pode ganhar dinheiro nessas negociações, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre Juanfer Quintero, jogador que está livre no mercado, já se despediu do River Plate, já tinha atualizado toda essa situação para vocês no vídeo que aconteceu hoje pela manhã, inclusive vai lá assistir que eu te trouxe mais detalhes sobre isso. Só que o que eu quero te explicar agora? Nesse momento, a gente teve uma nova informação, depois que eu soltei o vídeo de hoje pela manhã, sobre essa situação do Quintero. O Inter vai ter uma nova reunião pelo Taison, tá? Nessa semana, ou no mais tardar na próxima, o Inter vai se reunir novamente com o Taison e com o empresário do jogador para definir uma possível rescisão de contrato. Até abril, também conhecido como daqui a alguns meses, termina o contrato do jogador. Só que o Inter deve ali mais ou menos 6 milhões de reais para o Taison. E o Inter quer negociar esse valor. Ó, daqui a pouco eu te pago 13,5 agora, te pago 13,5 depois e a gente rescinde o contrato agora. O que tu acha? O Inter vai iniciar uma rodada de negociações para rescindir o contrato desse jogador que hoje quer permanecer no Internacional até abril. Com a saída do Taison, vamos imaginar um mundo ideal, que a direção consegue rescindir o contrato do Taison nessa semana ou no mais tardar na próxima, o Inter inicia as tratativas com o Quintero para ter ele como a nova reposição da saída do Taison. Essa é a ideia do Internacional, resolver essa situação do Taison, ele rescindir o contrato com o Internacional e o Inter ir atrás do Quintero. Só que o Quintero não vai ficar esperando o Inter. O Quintero, inclusive, tem negociações com clubes da MLS, do México, do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Flamengo, que aqui no Brasil é o único clube que está interessado no jogador. Então, o Inter tem que ser rápido nessa situação pelo Taison. Que eu quero deixar bem simples para vocês, bem didático. Se o Taison não rescindir com o Inter, Quintero não vem. Se o Taison rescindir com o Inter, o Quintero tem chance de vir, mas ainda não é certo, porque o Inter aí tem que abrir negociações pelo jogador. Mas o que eu quero te falar, o Taison é a chave dessa negociação para o Quintero pintar no Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!